Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos conhecer aí a estrutura inicial de pastas e arquivos de um projeto Flutter. Ou seja, vamos ter aí uma visão geral. Eu fechei aí o Android Studio na última aula e simplesmente abri ele novamente. Quando você fizer isso, a cada dia, ele vai exibir aqui a dica do dia. Quando você entra no Android Studio, você pode fechar, clicar aí em Next Type, ou seja, próxima dica, ou simplesmente marcar aqui e clicar em fechar para ele não abrir novamente. Então, vou fechar aqui. Pode ser que no Event Log ele abra também algum plugin ou alguma tarefa que você tem que executar. Então, se você quiser, sempre tem um link aí para que você possa realizar aí a tarefa, fazer uma atualização e etc. Caso não, você pode diminuir ou fechar também. Então, tenho aqui o meu Android Studio aberto novamente. Bom, aqui à esquerda eu tenho aqui a exibição da estrutura do meu projeto. Pode ser que na segunda vez ou terceira vez que você abra, ele venha neste formato aqui, minimizado. Eu estou aqui na estrutura do projeto, mas aqui eu também tenho as opções para ver, por exemplo, package. Aqui ele me exibe aí o domínio com o nome do projeto, mas eu gosto de sempre estar visualizando aqui através de project. Então, no project aqui, você pode clicar aqui na setinha, que ele vai te exibir aí todos os arquivos que vêm inicialmente aí em um projeto Flutter. Desde a pasta aqui .dart.to até o readme aqui. Todos esses arquivos, quando nós criamos aí um projeto atualmente, vem aqui com essa estrutura. Pode ser que em projetos futuros seja adicionado aqui mais sistemas, por exemplo, está vindo aí o Flutter Web, pode ser que seja incluída essa pasta também na estrutura inicial. Essa estrutura aqui, perceba que está no meu disco local D, uma pasta chamada 17, Flutter primeiro projeto. Então eu vou abrir lá este endereço. Então, disco local D, 17, Flutter primeiro projeto. Então todos esses arquivos aqui é os mesmos sendo exibidos aqui na IDE Android Studio. E é a mesma que se você abrir no Visual Studio Code ou qualquer outra IDE de sua preferência. Então vamos entender aqui nas pastas que nós podemos e vamos mexer, outras que nós não podemos e não vamos mexer, assim como os arquivos. As duas pastas iniciais, .dart, .to e .ide, a gente não mexe, elas pertencem aí às IDEs, no caso da IDE a IntelliJ, então essas duas pastas você não mexe, você pode inclusive ocultar. Em seguida temos aqui as pastas Android e iOS. Essas duas pastas aqui referem-se a cada sistema operacional. Quando você desenvolve aí códigos com Flutter, ao finalizar o seu projeto, você vai gerar aí o arquivo de instalação. Então você vai gerar para Android e também para iOS. No entanto, pode ser que você só desenvolva aí o aplicativo e publique para Android ou para iOS. Então essas pastas aqui você pode ou não mexer. Pode ser que você queira pedir permissão para o usuário para acessar aí recursos nativos, como por exemplo, para acessar a galeria de usuários você precisa de permissão, tanto no Android quanto no iOS, dentre outras coisas. Então aqui no Android, um arquivo que a gente pode ou não mexer, depende do aplicativo, está aqui dentro de Android, App, src, main e temos aqui o Android Manifest. Você pode abrir esse arquivo aí com um bloco de notas ou qualquer editor aí de sua preferência. Deixa eu abrir aqui no Android Studio. Então, pasta Android, App, src, main, Android Manifest. Então, com base nesse arquivo aqui é gerado aí o APK. Perceba que no package, algo muito importante, tem aqui o domínio. Lembrando mais uma vez que esse domínio ele tem que ser único. Do mesmo jeito que existe somente um domínio na internet com cada nome, deve ser definido aqui o nome do pacote com um domínio único aí para o seu aplicativo. Ou você não vai conseguir, por exemplo, fazer conexão com o banco de dados Firebase, você não vai conseguir publicar aí na Play Store. Então, mesmo que você não tenha o domínio registrado, você tem que inventar aqui algum domínio único que seja só seu e que ninguém mais vai utilizar. Seguido aí do nome do projeto. E claro que tem as definições aí que ele vai utilizar aqui para gerar aí o arquivo APK. E esse arquivo aqui a gente pode ou não utilizar. Então, do mesmo jeito que temos aqui o Android Manifest, no iOS, deixa eu vir aqui na pasta iOS, running, nós temos aqui o info.plist, então aqui a gente pede permissão do usuário, entre outras coisas. Então, existem muitos aplicativos que não pedem nenhum tipo de permissão para o usuário, então você nem usa nem o info,
nem o Android Manifest. Então, esses dois arquivos aqui, basicamente, são os únicos que a gente mexe aí dentro do Android e iOS de inicial, caso seja necessário. Deixa eu minimizar aqui essas pastas. Deixa eu voltar aqui. Ok? Continuando aqui, temos uma pasta extremamente importante, a pasta lib. Essa pasta lib é que contém aí o nosso arquivo main. O arquivo main é o que está aberto aqui já no meu Android Studio. Dentro da pasta lib aqui vai ficar todos os arquivos Dash. Apesar de não estarmos exibindo ainda, a gente não criou o emulador e não está executando, nesse arquivo main aqui tem um aplicativo de exemplo. Esse código todo aqui refere-se a um aplicativo de exemplo. A gente vai executar ele. Então você pode desenvolver um aplicativo utilizando aí um único arquivo. Então, às vezes é um aplicativo bem pequeno que vai fazer pouquíssimas interações ou não utilizar aí nenhum tipo de recurso extra. Então você consegue desenvolver um aplicativo utilizando somente o main. Mas é claro que em aplicativos maiores é necessário uma organização, então você precisa criar pastas, subpastas, para você ir separando e dividindo aí o código. As pastas você pode criar a organização como você quiser, com os nomes que você quiser. No entanto, dentro da pasta lib, esse arquivo main ele deve ficar na raiz e ele tem que existir. Voltando então para a nossa estrutura. Depois da pasta lib, nós temos aqui a pasta teste, onde só tem aqui um IDE. Normalmente, quando a gente vai criar um arquivo inicial, a gente deleta esse arquivo, a não ser que você vai criar testes unitários aí para o aplicativo, mas é algo que você pode ou não utilizar, pode ou não mexer. Em seguida, temos aqui o arquivo git ignore. Isso aqui é apenas caso você tenha e utilize o GitHub. Então tem aqui as pastas que, se você subir o projeto, não vai ser levado em consideração. O arquivo .metadata aqui, ele é utilizado aí pelo Flutter para gerenciar aí alguns recursos internos. Então esse arquivo aqui a gente não mexe também. O .packages, este arquivo ele simplesmente faz aí um mapeamento para saber onde as bibliotecas estão instaladas aqui dentro do sistema. Então toda vez que você utilizar uma biblioteca, esse .package vai ser gerado automaticamente. Esse aqui também é um arquivo interno, então aí você não vai editar ele. Depois temos aqui um arquivo IML, ele é utilizado exclusivamente aí pela IDE, TLIG, então você também não mexe nesse arquivo. O pubspec.look contém aí metadados e dependências aí dos pacotes, é um arquivo também que você não mexe. Temos aqui o pubspec.yaml, é um arquivo extremamente importante, no entanto, você pode ou não utilizá-lo. Eu vou mostrar ele aqui por último, vou abrir ele aqui no Android Studio para a gente analisar ele. Temos aqui o readme.md, esse arquivo aqui é juntamente enviado aí somente caso você utilize aí o GitHub. Então se você abrir aqui o readme, você vai ver que é somente uma descrição aqui. Então quando você subir o seu projeto, por exemplo, para o GitHub, tem aí uma descrição do seu projeto e todo mundo vai ver essa descrição. Então, vou fechar aqui, vou abrir aqui o arquivo pubspec.yaml, é um arquivo extremamente importante, no entanto, pode ser que você utilize ele ou não, e já já você vai entender por quê. Então temos aqui primeiro o nome do projeto, temos a descrição, e nesse arquivo é que você coloca, por exemplo, as dependências de scripts aí externos que você pode utilizar. Por exemplo, digamos que você queira fazer uma autenticação com um banco de dados aí, Firebase. Então você vai colocar aqui abaixo a dependência aí para você utilizar essa ferramenta. Digamos que você quer utilizar aí algum plugin externo. Então você vai colocar aqui a dependência, assim como no desenvolvimento. Então você pode ou não utilizar, dependendo aí do projeto. Nesse pubspec aqui também é onde você define as imagens. Perceba que aqui está comentado, mas você descomenta isso daqui caso o seu projeto vá utilizar imagens. Você vai colocar aí o caminho de uma imagem ou da pasta para ter acesso aí aos arquivos. E a pasta aqui está com o nome de imagens, você pode dar o nome que você quiser. Você pode criar a pasta de imagens tanto na estrutura inicial do projeto como dentro aí da pasta lib. Assim como fontes externas, caso você queira utilizar também, dentre outros tipos de mídia. Então, o pubspec é um arquivo extremamente importante, a indentação nele também é extremamente importante. Perceba, por exemplo, aqui, nós temos aqui o dependência e perceba que temos a indentação. A indentação é o espaço aqui que você deixa. Então, você deve seguir exatamente o espaço que você já tem especificado aqui. E após fazer qualquer alteração nesse pubspec, a gente deve clicar aqui em pubget para ele atualizar aí todas as dependências para que a gente possa utilizar.
Voltando aqui, então essa é a estrutura aí de pastas inicial. Espero que você tenha conseguido ter uma visão geral aí dos arquivos que a gente pode ou não mexer e também das pastas. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.